A gente está falando de China, de Rússia, Estados Unidos, Irã, Israel. Quero saber do Paquistão. Por que o Paquistão está nessa história, professor Trevisan? E é curioso, né, que a gente, até a nota agora do jornal Estado de São Paulo Estado de São Paulo, perdão, da Folha de São Paulo, perdão. O petróleo recua nessa manhã com essa possibilidade de um cessar-fogo entre Estados Unidos, Irã e Israel, né? Isso está no radar, né? Washington e Teherã estão negociando uma trégua, como a gente já falou aqui, desses 45 dias. E estão aí analisando esse plano que foi desenhado e está sendo discutido, estão negociando esse plano para encerrar o conflito já há algumas semanas, o plano intermediado pelo Paquistão. O que o Paquistão tem a ver com isso? Que plano é esse? O que ele tem de bom esse plano? Fabíola, você faz umas perguntas interessantes. Primeiro de tudo, sobre o Paquistão, a gente tem que entender que o Paquistão é o braço chinês para toda a Ásia. A China, ela sabe, o verdadeiro inimigo da China, estratégico, geopolítico, tudo é Índia. Índia cresce mais que China. Índia cresce 7,5% ao ano na última década. No ano passado, quando todo mundo baixou o crescimento, a Índia cresceu 6,8%. A Índia cresce muito, por várias razões. A Índia tem um potencial em todos os setores. Se você olhar para mim e dizer no futuro dos meus netos, quem é que vai estar de briga não é Estados Unidos versus China, não. É Índia versus China. Observa o avanço da Índia, observa nos PIBs. O ano que vem, a China a Índia provavelmente passa a Alemanha e vem a ser o terceiro PIB do mundo. Então, quando você olha para isso aí, devagar, né? A China sabe perfeitamente quem é o inimigo. O Paquistão, que tem questões históricas com a Índia, é só pensar em Caxemira, por exemplo, que tem questões militares tensas com a Índia, é o braço da China para contê-los. Daí o Paquistão faz o serviço que interessa para a China, principalmente para conter a Índia e para fazer outras presenças que a China não quer fazer na Ásia inteira. Pra você ter uma ideia da importância do Paquistão, o que acabou com a guerra no Afeganistão foi uma estrada rodoviária entre Cabul e Islamabad para transportar terras raras, metais e terras raras. Foi isso que a China afiançou que o Talibã botasse os americanos, tirasse os americanos, porque eles iam dar tudo que eles precisassem, e deram, via Paquistão. Então, o Paquistão é uma espécie de braço longo da China para a Ásia inteira e está ajudando a China a ficar na frente, porque a China nunca quer estar no palco, a ficar na frente para essa negociação. Que negociação é essa? Impedir que haja um rebaixo, uma crise muito forte no PIB mundial. Fabíola, é disso que nós estamos falando. Guerra não importa, Fabíola. Importa a economia, importa a grana. O PIB internacional, como alertou a OCDE, como alertou a Organização Mundial do Comércio, como alertou o próprio o Fundo Monetário Internacional, o PIB deste ano aqui vai enfrentar sérios problemas, já vai enfrentar independente. Petróleo testou a faixa média de $100, vai ser difícil voltar tão rápido. Ele não pode avançar para 120, 140. Aí, nada disso interessa para a China. O que interessa para a China é um equilíbrio econômico para que ela possa exportar bastante. E é isso que a China está fazendo, via Paquistão. Tua pergunta é ótima. Por que Paquistão? Porque Paquistão toma conta da Índia para a China. E Paquistão serve para o braço dela em várias questões para que a China não precise aparecer tanto. É muito interessante. Professor... Não, eu ia falar uma Fabíola, bobagem, desculpa. não era bobagem, era só, eu fico encantada com as explicações do professor e a audiência aqui fica vibrando. Um beijo pro professor, hoje tem aula de Inter com ele, vambora! Vai que é tua, Josias. Fala aí, Josias, Eu queria... por favor.
eu queria aproveitar os raciocínios do professor Trevisan para lhe fazer uma pergunta. O senhor está dizendo que o Irã tem uma grande dependência econômica em relação à China e que o Paquistão hoje é longa-manos do governo chinês nessa crise que se estabeleceu no Golfo Pérsico. Agora, considerando-se esses detalhes e o interesse da China em restabelecer a normalidade econômica, pode-se dizer, paradoxalmente, que a China pode atuar nessa crise como uma aliada indireta, não declarada, dos Estados Unidos, porque também o Trump parece estar ávido por uma porta de saída, né? O Trump se meteu numa enrascada, é aquele conselho do Gideon Rachman, aquele analista do Financial Times, há 15 dias atrás, Josias. Trump, quem fez essa bagunça foi você. É como no jardim da infância, Trump. Quem faz a sujeira limpa, resolve esse problema rápido. É isso. Você tem toda a razão, Josias. Né? A China olhou para o Trump e disse, vou dar uma mãozinha para esse trapalhão, porque ele vai me dar trabalho. Né? De alguma forma, é visível esse fato. Né? Nós estamos vendo, Josias, uma operacionalidade de um certo... Eu tenho um cuidado com essa palavra, Josias, um cuidado enorme com essa palavra, mas porque eles são muito fortes. Cuidado com a palavra, mas os sinais são um pouco fortes de um certo declínio do poder americano. Não adianta a gente... Né? Os Estados Unidos botaram a cara com o Irã e não cumpriram. Não é por aí. Se a gente quiser pensar grande, pensar um pouquinho, um passo lá para frente, né? A lógica bilateral, em vez da lógica multilateral proposta pelo Trump, está fazendo água. E a China se aproveitou disso muito. Eu acho que ninguém pegou tão bem o que está acontecendo do que a capa da Economist dessa semana, que saiu na quinta-feira. A capa da Economist é o Xi, no fundo, ao fundo, meio com uma cara de riso, o Trump na frente, não é? Com uma cara de assustado, com uma cara de apavorado, e a revista dá a frase da capa da Economist é: não atrapalhe o seu inimigo quando ele está fazendo besteira. É disto, Josias. A Economist pegou tudo. O Xi está lá atrás dizendo, tá bom, continua a fazer besteira. Ou quer que eu resolva essa bandalheira que você fez, essa bagunça que você fez? Vai ter preço, viu? A influência da China no Oriente Médio vai aumentar muito se ela resolver o problema. Não te esqueça que tudo isso que está em jogo é o novo Oriente Médio que vem aí. Né? Não me surpreenderia, né, que Israel começasse a conversar mais a miúde com China. Não me surpreenderia. Né? Porque, de algum modo, se a situação tomar o caminho que parece que vai se tomar, de uma trégua via Paquistão, que é braço chinês, opa, o quadro mudou. É declínio do império? Não sei. Mas que é tropeço, Josias, eu não tenho dúvida. Interessante isso desse novo Oriente Médio. Que novo Oriente Médio é esse, professor Trevisan? Esse novo Oriente Médio é um Oriente Médio desenhado para a gente entender o que está no sonho na cabeça do Trump. É aquela IA, aquela inteligência artificial que ele fez sobre Gaza, transformando Gaza num resort. Isso aí interessa para o genro dele, interessa para o Witkoff, interessa para negócios imobiliários. Não é só isso. Tem acordos de Abraão. Os países árabes moderados, Fabiola, têm 2 olhos desse tamanho na tecnologia israelense, porque eles sabem que petróleo, abre aspas, muita calma, tem dias contados. Eles estão se preparando para ter uma economia não tão dependente do petróleo. Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele de vez em quando mata alguns, mas é um cara com uma cabeça um pouco mais evoluída. Já avisou que ficar só em petróleo não vai resolver.
e eles podem se aproximar da tecnologia israelense para redesenhar um novo futuro geopolítico para o Oriente Médio. Se você Fabiola, foi por isso que os palestinos estrilaram tanto, porque eles não estão nessa festa, eles não foram convidados para a festa dos árabes moderados com os israelenses, com os Estados Unidos e o chinês olhando para isso. O chinês entrou agora e disse, quer fazer negócio comigo? Não precisa ser só com os Estados Unidos, eu posso participar desse novo Oriente Médio. Esse jogo não é brincadeira, não. Esse jogo é bem pesado e ele discute um perfil geopolítico novo para o mundo. O Oriente Médio é só o balanço, é só o equilíbrio nesse processo. Quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas a gente segue com a nossa aula de Inter hoje aqui com o professor Leonardo Trevisan, falando sobre a guerra no Oriente Médio. Hoje um dia importantíssimo, Donald Trump foi às redes sociais, falou que vai explodir tudo se não liberarem o estreito, que está muito bravo, ao mesmo tempo está negociando uma trégua. Teve também mais um ataque que matou um líder importante no Irã. A gente está falando sobre esse caldo todo e eu quero trazer também essa história para o Brasil. Vai lá, UOL no YouTube, que a gente segue essa conversa. Professor, vamos trazer isso para o Brasil, porque a gente está acompanhando o impacto disso em relação ao petróleo, né, em relação à economia brasileira, o que pode vir aí do aumento, inclusive, de inflação. O governo preocupadíssimo, estamos em ano eleitoral, a gente tem falado desse aspecto político aqui. Queria ouvir, a partir do ponto internacional, né, como que o Brasil está nessa questão relacionada à guerra, a partir dos discursos do presidente Lula e o quanto isso também atrapalha essa aproximação que estava acontecendo entre Lula e Trump, né? Quais são os impactos desta guerra já sentidos no Brasil e o que a gente pode ver daqui para frente? Olha, do mesmo jeito que o Irã, né, parece curioso uma observação assim. O Brasil olha para essa guerra e sabe perfeitamente como propiciar, como tirar vantagem disso. A diplomacia brasileira é profissional, viu, Fabiola? Eles sabem tirar vantagem disso. A conversa com o presidente, o encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump, que estava marcado para março, ficou para maio e agora está para julho. Né? Talvez não interesse para o Brasil essa ida tão já do Lula para lá. Né? Porque sabe o que acontece? Nós estamos preocupados com o preço do petróleo. Mas eu te faço uma pergunta, viu, Fabiola, que é uma pergunta cruel e brava, assim, uma pergunta chata. Né? Quem que está preocupado com o preço do petróleo? Depende. Para a Petrobras, petróleo a $100 é um bom negócio. Alguns economistas aqui no Brasil já fizeram a observação. A subida do preço do petróleo significou um alívio no déficit público brasileiro. Como é que é? É isso. Né? Porque petróleo a $100 sobe os lucros. É bom nunca esquecer que assim que começou a guerra no Oriente Médio, a Bolsa caiu quase 2 e tantos por cento num dia, com uma exceção. As ações da Petrobras subiram mais de 5%. Naquele dia, continuam subindo. Porque, é claro, petróleo a $100, petróleo a 110, 120, melhor para a Petrobras. É muito melhor para quem negocia com essa grana. Para nós não é, né? Para mim, para você, para o Josias, para o professor Alexandre, não é não. A gente vai pôr gasolina no carro e fica mais caro. Fica mais cara a cebola, fica mais caro o feijão, fica mais caro tudo porque tem energia, tem transporte. Quando você coloca isso na balança e equilibra, a gente reclama com medo da inflação, mas olha o quanto o preço de petróleo alto movimenta um monte de coisa nas finanças. A gente se olhar para os dois lados, não dá para olhar só para o lado da inflação. É assustadora a inflação? É. Mas a guerra, a alta do preço do petróleo pela guerra tem outras vantagens. Para a Petrobras, isso significa acúmulo de caixa, que vai significar novos investimentos, uma série de coisas. Atenção, Fabiola, o petróleo, quando a guerra começou, o petróleo estava a pouco mais de $60 o barril, está 120. Então, a alta do petróleo é significativa.
Então, esse quadro faz com que o Brasil sente na mesa de um outro jeito. Professor, mas então o Brasil se interessa nisso com os Estados Unidos? Então nós estamos... Como é que a gente vai fazer com a pressão americana? A pressão americana tem limite. Sabe por quê, Fabíola? Porque o Brasil senta para conversar com os Estados Unidos com uma palavrinha mágica, terras raras. O Brasil é a segunda reserva do mundo em terras raras. Está em silêncio isso, nós temos noticiado pouco. A gente não imagina a revolução nesse negócio. Nós já estamos muito adiantados. Tem emissário americano toda semana no Brasil para negociar junto com... Há um movimento no Congresso brasileiro sobre isso muito forte. Está tudo meio por baixo do pano, não ganhou ainda muita dimensão, mas estão se mexendo. Então, de alguma forma, o Brasil tem, para usar uma expressão, viu, Fabíola, bala na agulha para sentar com o Trump. Se você me disser que a junção dessa bala na agulha foi o que propiciou aqueles 39 segundos de amor do Trump que queria casar com o Lula, foi isso aí. Aquele amor todo tem o nome de terras raras, aquele amor todo tem o nome de segurança do Atlântico Sul, isso aí tem peso. O Brasil não está jogando isso aí tão despreparado assim. E, de certa forma, para nós, para o dia a dia nosso, a inflação está pesada. Estruturalmente, para o Brasil, nós não estamos tão na chuva assim, não. Nós temos com o que negociar. Olha, estamos bem na fita, então, pelo jeito. Vai lá, Josias, a última pergunta para o professor. Professor, nós falamos aqui durante a nossa conversa de um hipotético novo Oriente Médio, né? Eu queria lhe perguntar se a atuação do Trump não fez surgir também uma nova Europa, porque os países europeus eles se distanciaram desse conflito, o Trump os fustigou enormemente para que eles enviassem, inclusive, as suas fragatas para a região do Golfo. Houve uma resistência, alguns países se negaram até a ceder bases, as suas bases militares, para que os Estados Unidos reabastecessem aeronaves, para que fizessem ali uma transição a caminho do Golfo Pérsico. Acha que essa nova Europa, que hoje tem muito mais pruridos no relacionamento em relação ao Trump, ela veio para ficar ou um eventual substituto do Trump mais racional pode restaurar aquele relacionamento que havia entre a Europa e os Estados Unidos? Josias, você toca num assunto que é fundamental para o tal do redesenho geopolítico. O que faz com a Europa? A Europa é um sinal importante. A Europa, para nós, tem uma ajuda imensa. Quando nós estamos falando sobre o futuro aqui, a gente precisa ponderar a relação que tem entre entre Mercosul e União Europeia como um sinal. Trump atrapalhou tanto que eles entraram, né? Que saiu o acordo. Mas o que você toca é muito importante, José. Vai mudar o que para a Europa? Qual é a mudança fundamental para o contexto europeu? Talvez a gente tenha que observar que a mudança no contexto europeu ela começa fundamentalmente, né, por um novo viés econômico para a Europa. E político. Josias, você lembrou quem foi que negou as bases para os Estados Unidos? Foi a Giorgia Meloni. Ela é de extrema-direita. A guerra é muito impopular. No auge da guerra, ocorreram 2 eleições, uma eleição na Itália e eleições para as maiores cidades francesas. A extrema-direita perdeu. O aperto de Trump para a Europa pegou mal para a extrema-direita. Josias, nós vamos ter uma prova de tudo isso daqui a alguns dias, meu amigo. No dia 12 de abril vai ter eleição na sensível, muito sensível, Hungria, de Viktor Orbán. Já imaginou, Josias, se com esse clima a Hungria perde? O Vence está lá, esse fim de semana o Vence foi para Budapeste fazer publicidade. Eu temo que você tocou numa coisa interessante. O Trump e suas trapalhadas está atingindo a extrema-direita
principalmente no contexto europeu. Opa! Como é que é? Pode ter uma consequência política. Esse redesenho pode ser bem mais forte. Eu chamo a atenção que 2 emissários europeus foram a Pequim da Comissão Europeia na semana retrasada e visitaram Paris e Berlim nesta semana. Espera aí, como é que é? Quer dizer que a China já sentiu o clima e está chegando mais perto da Europa? É isso aí mesmo. O mundo está a mudar, Josias. A gente tem que observar que nós só somos, né, observadores disso, mas que está a mudar, como diz o dono da padaria, não há dúvida nenhuma. Ó, quem está na espera para entrar é Walter Mairovich, e ele está aqui, assim, ouvindo o professor Trevisan. Ele pergunta para o professor Trevisan. Eu falei, não, entra na tela e pergunta, porque aqui a gente está com esses mestres juntos, ó. Vai lá, professor Walter Mairovich, bom dia, faça a sua pergunta ao nosso mestre Inter aqui. Bom dia a todos, bom dia, professor. Olha, eu estou muito curioso para saber a sua opinião, evidentemente que eu respeito muito, sobre esse sinal forte que o Trump deu de saída da OTAN. E aproveitando uma segunda pergunta, sobre o problema do Estreito das Lágrimas, né, que é o Bab el-Mandeb, que é o estreito da passagem do Mar Vermelho para o Golfo de Aden. Primeira resposta, Mairovich, bom dia para você, bom dia, obrigado pela pergunta. A primeira questão que você lembrou muito bem, que nós tínhamos escapado aqui, é a relação com a OTAN, né? OTAN quer dizer Segunda Guerra, o resultado da Segunda Guerra. Se desfizer a OTAN, é o adeus final à Yalta, é o adeus final àquele mundo concebido pela Segunda Guerra. Mairovich, eu temo que os europeus já estão se preparando para isso. O tom do Macron, claro que ele foi provocado de uma forma grosseria, mas o tom do Macron para o Trump é leve perto do tom do alemão, perto do tom do Friedrich Merz. Né? Nós só vamos nos mexer para Hormuz depois do cessar-fogo. A Alemanha foi claríssima. Se a gente olhar o procedimento do Stammer, o Stammer está se aproximando mais de uma Europa, oferecendo, juntando-se à França, que são os dois que têm poderio nuclear, para, de alguma forma, desenhar. Esse fim da OTAN pode levar a um fim do Brexit, com a volta da Inglaterra, do Reino Unido, para o território, para o acolhimento europeu, com outro perfil da Europa. Eu temo, Mairovich, que esse novo perfil da Europa pense primeiro em Pequim e depois em Washington. Atenção a isso. A gente precisa juntar a observação do Josias para essa resposta. Né? Quanto à segunda pergunta, que é muito interessante, sobre o Estreito das Lágrimas, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é a gente pensar na outra saída para o petróleo, que é a saída um pouco mais longa do Hormuz, mas que na retomada vai ser muito importante. Isso tudo vai depender desse novo Oriente Médio, o que você faz com o Iêmen, o que você faz com os Houthis. Né? Porque, na verdade, Houthi é você pensar que espaço terão os xiitas, seja no Iêmen, seja no Irã, nesse redesenho do Oriente Médio. Para a Europa interessa isso muito, porque ela é muito dependente desse petróleo, não só. Né? Então, portanto, pensar nessa saída tem a ver um pouco com esse redesenho geopolítico. É bem interessante a gente juntar as coisas. Né? OTAN com o Mar Vermelho. O fim da OTAN vai significar, de alguma forma, esse redesenho completo, essa exteriorização do redesenho geopolítico. Pode significar proximidade com Pequim? Pode, mas pode significar novas formas de saída do petróleo. Já todo mundo se preparando para quando o petróleo for menos importante do que ele é hoje.